Oi, gente. Temos mais informações agora vindo da época na reportagem de Juliana Dalpiva e Bruno Abud, trazendo diversas informações que indicam que a família do Bolsonaro estava envolvida no que só pode ser chamado de nepotismo em série ou nepotismo em larga escala, alguma coisa desse tipo, porque a quantidade de pessoas ligadas a familiares que foram parar em órgãos públicos é uma coisa verdadeiramente impressionante. E nós vamos falar um pouco dessa reportagem aqui, eu vou botar o link dela na descrição, e eu vou analisar um pouco dessa situação e também algumas coisas que me deixam um pouco preocupado com os sinais que o governo vem dando, né? Então, vamos analisar isso também. Bem, a reportagem é Nepotismo nos gabinetes do clã abre um novo flanco de investigação, né? O título é A brecha criada nos rolos da família Bolsonaro. Dos nomes elencados pelo Ministério Público Estadual, 9 eram de parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda mulher de Jair Bolsonaro e mãe do filho mais novo do presidente Jair Renan. Outros 3 parentes de Ana Cristina, com quem Bolsonaro viveu uma união estável por 10 anos, ainda foram lotados por ele próprio, pelo próprio Jair Bolsonaro, em seu gabinete quando era deputado federal em Brasília. Para além da possibilidade de configurar nepotismo, as nomeações revelam novos indícios da prática da rachadinha, quando assessores são nomeados para passar parte ou a totalidade do salário ao político que os nomeou, produzindo enriquecimento indevido, ou seja, corrupção do pior tipo, pelo político citado. Vamos lá! Nessa semana, o Ministério Público apontou indícios da existência de uma organização criminosa no gabinete de Flávio Bolsonaro, em relatório que descreve detalhes de movimentações financeiras suspeitas envolvendo assessores parlamentares desde o ano de 2007, mais de 10 anos atrás. O material, com 87 páginas, foi apresentado à Justiça do Rio para pedir as quebras de sigilo bancário, o que acabou acontecendo, a gente já sabe disso. E mais de 94 pessoas foram incluídas nessa quebra de sigilo para a investigação continuar. A advogada Ana Cristina Vale conheceu Bolsonaro em Brasília quando ambos participavam de uma manifestação de mulheres militares que pediam aumento dos salários da caserna. Foi ela a ponte para que a família Siqueira Vale começasse a integrar a extensa lista de funcionários do clã Bolsonaro há cerca de 20 anos atrás. Uma pessoa próxima contou que os parentes nomeados nunca fizeram o trabalho de assessoria parlamentar. Mas é claro que não sabiam de nada do que estava sendo nomeado, eles não tinham a menor ideia do que era trabalho de assessoria parlamentar. De 4 em 4 anos, a única coisa que faziam era distribuir santinho no período da campanha pela reeleição de Flávio e Jair Bolsonaro. De acordo com essa pessoa, ao menos 2 familiares admitiram que repassaram cerca de 90% dos salários para os parlamentares. A estratégia da ex-mulher do presidente, segundo a fonte, era perguntar quem desejava dar o CPF para arrumar encargo no gabinete do marido. Mais tarde, em 2006, vieram André Luiz Procópio Siqueira Vale, irmão de Ana Cristina e músico, André Luiz de Siqueira Hudson, primo e técnico em informática, e sujando o belo nome de André, né, um nome bonito como esse. A transparência da Câmara dos Deputados não disponibiliza os salários de assessores a 2012, né, até 2012. Com o tempo, as nomeações dos integrantes da família de Ana Cristina passaram a ocorrer também no gabinete do Flávio Bolsonaro, eleito deputado estadual na Alerj a partir de 2003. André e Juliana saíram do gabinete de Jair Bolsonaro e passaram a constar como funcionárias de seu primogênito. Com elas vieram vários outros. E aí o negócio é uma quantidade de gente quase que inacreditável. Tem aqui primos, Francisco Diniz, Daniela Gomes, tios, Guilherme Hudson, Ana Maria Siqueira Hudson, Maria José de Siqueira. É um negócio que não acaba mais. Na Alerj, os integrantes da família tinham salários superiores a R$4.000. Guilherme Hudson e Ana Maria Hudson, tios de Ana Cristina, ex-mulher do presidente, recebiam salário bruto de R$9.800 cada um, enquanto trabalhavam para Flávio. E aí a quantidade não para. Vale dizer que a revista Época teve acesso a gravações e 2 deles relembraram as devoluções em dinheiro vivo de 90% do salário que um deles recebia como funcionário de Flávio Bolsonaro na Alerj. Ou seja, é uma coisa disseminada ao clã todo. Já existem várias provas, tem depoimentos, gravações, interceptação de
do dinheiro, porque o COAF e a quebra do sigilo bancário permitiu que esse dinheiro fosse encontrado. Então, olha, é evidência que não acaba mais. Com a quebra do sigilo bancário e fiscal dos parentes de Ana Cristina e de outras 86 pessoas e empresas, autorizada em 24 de abril, o Ministério Público também passará a investigar Flávio Bolsonaro e os integrantes da família, tanto pela devolução de salário, como pela existência de funcionários fantasmas e pela prática de nepotismo. Quer dizer, são múltiplas acusações possíveis de corrupção. Nós estamos falando de corrupção. Nossa, eles tinham, tudo leva a crer, pelas evidências que a gente está vendo, uma verdadeira organização de nepotismo criminoso. E não era nem nepotismo cruzado. Quer dizer, isso que me surpreende, porque os deputados, por exemplo, da Assembleia Legislativa Baiana aqui, há muito tempo fazem o nepotismo cruzado, que é mais difícil de provar. E nepotismo é errado, tem que ser processado. Não estou dizendo que... Mas pelo menos era uma coisa que você tinha mais dificuldade, mostrava até uma certa inteligência. Era um deputado contratando o filho do outro deputado e o deputado contratar o filho do outro deputado. Não era você contratando seu próprio filho ou algum parente próximo de você. A pessoa contratava um parente de uma outra pessoa. Era um acordo entre deputados que acontecia. E muitas vezes esses contratados tinham algum elemento no currículo que justificasse. Eles não faziam o trabalho, mas não justificavam, mas eles tinham formas de se defender. Esse pessoal aqui, um monte de gente, tem músico, tem gente sem nenhuma formação para fazer assessoria parlamentar. São pessoas que não vão ter como justificar quando forem chamadas para ser ouvidas. Eu não sei nem se vão ficar no Brasil. Eu suspeito que alguma dessas pessoas devem estar procurando passaportes para fugir, porque eles não vão ter como explicar. E vão ser processados. A probabilidade é muito grande, a não ser que haja um fechamento do regime do Brasil e a democracia vai embora. Quer dizer, a não ser que aconteça uma coisa dessa, uma pressão do uso do poder do Estado para impedir que as investigações continuem, essa é a única outra possibilidade. Não é? Olha só isso daqui. A quantidade de parentes lotados nos gabinetes pode configurar nepotismo, na opinião de 2 especialistas que falaram em tese sobre o caso. Tanto Guilherme Franz, pesquisador de direito da Fundação Getúlio Vargas, quanto o advogado Manuel Peixinho, especialista em direito público. Né? Gente, e existem várias evidências que cargos em comissões e funções comissionadas na administração federal, direta, incluindo autarquias e fundações, tem decreto. O próprio presidente, tem na reportagem também, estabeleceu um decreto para nomeação e essas pessoas provavelmente não cumpriam os requisitos. Aliás, a investigação já está sinalizando nessa direção, de que essas pessoas não cumpriam os requisitos mínimos para investidura, né, para poder assumir esses cargos. Né. Olha, tem uma parte aqui da reportagem que eu tenho que contar para vocês, porque o negócio começa a ficar tragicômico, começa a ficar engraçado. Para justificar os depósitos estranhos que efetuou no caixa eletrônico da Alerj, Flávio Bolsonaro, que foi deputado estadual entre 2003 e o ano passado, disse que o dinheiro era parte de um pagamento que havia recebido pela venda de um imóvel no bairro das Laranjeiras. Não dá, o bairro das Laranjeiras. É muita laranja. Não. Gente, aí o pessoal fala assim, André, você não deve rir, a coisa é trágica. Você... Não dá, velho. O Brasil tem umas coincidências que não dá, velho. Não tem como a gente não dar risada. É um negócio assim, beira o inacreditável. Nem roteirista colocaria um negócio desse, porque seria, não, no bairro das Laranjeiras, peraí, não dá. Não é possível, você tá de brincadeira comigo. Você não quer que eu volte. Entendeu? É piada pronta. É demais, gente. É demais. É demais. Aí eu falei pra vocês que eu tenho um certo receio. Essa coisa do presidente dizer o Brasil é ingovernável, o problema é a classe política, tá começando a me deixar preocupado. Eu sempre disse pra vocês que a possibilidade de um autogolpe não era maior, mas ela existia. Lembram? Eu disse isso no canal, ó.
bastante tempo. Esse pessoal é autoritário. Esse pessoal tem admiração por ditadores. Se o Brasil ficar numa situação de crise muito grande, de greves, esse pessoal pode aproveitar esse momento para dizer, vamos instaurar, vamos fechar o Congresso, vamos fazer outro golpe. Não é o que eu quero, longe disso, eu sou um democrata radical. Mas o que é que vai acontecer com essas investigações? São muitas evidências de muita corrupção. Alguém compara isso daqui com a investigação sobre Lula e chega a ser engraçadíssimo. É hilariante. É hilariante. Lula ia para um sítio de um amigo dele e tinha um monte de coisa dele lá e fizeram uma reforma que ele talvez soubesse ou não, que foi utilizada por uma outra empresa que queria facilidades que não foram exatamente muito bem provadas que ela conseguiu. Quer dizer, que tem uma coisa estranha nessas empresas terem pago isso. Mas não dá nem para começar a comparar isso daqui. É possível até que essas empresas fizeram isso porque queriam mesmo um acesso a Lula e você teria que provar que Lula sabia que elas fizeram para se aproximar dele no sítio de um amigo dele. Quer dizer, uma coisa de processo de favorecimento. Mas não dá nem para começar a comparar as evidências que já estão disponíveis sobre o clã bolsonarista. Se tivesse ficado provado que as empresas conseguiram alguma coisa em troca do que fizeram pelo amigo do Lula, que era um sítio que ele visitava, eu, inclusive, sou favorável à punição. Se tivesse ficado provado, não fiquei satisfeito com as evidências. E do triplex, menos ainda. Menos ainda, não fiquei satisfeito. Vi as evidências, li a sentença, vi os relatórios, achei tudo muito conjectura, minha opinião. Tinha evidências circunstanciais. Só. De que talvez houvesse um processo de favorecimento em troca de propina. Quer dizer, um pagamento de uma coisa para ter favorecimento em órgão público. Não chega nem perto, nem risca. Não, né? O que é isso aqui? Isso aqui é corrupção em larga escala. Isso aqui é nepotismo a nível industrial. Entendeu? É um esquema de nepotismo em série, utilizando todos os escritórios da família para fazer isso. E agora eu entendo o patrimônio desse povo. É claro que o patrimônio de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, pulou para mais de 10 milhões de reais, e 15 milhões de reais, e 20 milhões de reais. Fazendo isso aqui, como tudo leva a crer que eles estão fazendo, que eles fizeram, mais de 20 anos, aí o patrimônio dá um salto mesmo. E agora as evidências estão ficando muito grandes e as revistas estão publicando. Quer dizer, isso aqui foi publicado pela Época, que passa longe de ser revista de esquerda. A Época, do ponto de vista econômico, sempre publicou predominantemente a visão da direita liberal, não da direita conservadora. Mas aqui no Brasil, infelizmente, os fãs do Bolsonaro, tudo que não é direita conservadora, para ele é de esquerda. A direita liberal, para eles, é esquerda. Quer dizer, eles acham a Globo de esquerda. Quem acha a Globo de esquerda, quando a Globo faz tudo o que está fazendo em prol de uma reforma da Previdência tão negativa quanto essa, tão dura com a classe trabalhadora como ela é, vai dizer que é de esquerda? Ai. Mas é o que? É o bolsonarismo. Né? É o bolsonarismo. O bolsonarismo é essa coisa imbuída de um amor pelo Bolsonaro. Vem ele como mito, como messiânico, e ele não pode errar. E vão dizer que tudo isso aqui da época é mentira, que as gravações são mentirosas, os documentos do COAF são mentirosos. Eles vão dizer tudo isso. Complicado, viu, gente? Mas se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas em filosofia popular, normalmente em sextas-feiras. De vez em quando eu faço em outro dia. E se vocês querem ver o que eu estou fazendo de vídeo de Game of Thrones, dê uma olhadinha no meu outro canal, Dr. Tech Gamer. E se vocês gostam do que eu faço, considerem apoiar a gente também no Apoia-se. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.